Essa semana o caso da novela de Jade Picon e Davi Brito te pegou de surpresa. Mas você sabia que o pé de chinesa ou pé de lótus é uma antiga tradição chinesa, são tanto fascinantes quanto perturbadores. Essa prática, conhecida como Lianzu, começou por volta do século X durante a dinastia Song e envolvia o doloroso processo de amarrar os pés das meninas para impedir seu crescimento natural. A ideia era criar pés pequenos, em formato de flor de lótus, considerados o auge da beleza e do status social. Uma prática que perdurou por quase 1000 anos na China, é um dos exemplos mais fascinantes e sombrios da relação entre beleza, cultura e sofrimento humano. Para compreendê-la em toda a sua complexidade, é necessário mergulhar na história, nas motivações culturais e nas consequências dessa tradição, que, apesar de ter sido abolida há mais de um século, ainda ressoa na memória cultural do país. Agora, prepare-se para algumas curiosidades que vão te surpreender, mas antes se inscreva no canal e dê o seu like. 1. O processo de amarração. O processo de enfaixar os pés começava em meninas de 4 a 9 anos, antes que seus ossos estivessem completamente desenvolvidos. Primeiramente, os pés eram imersos em uma mistura de ervas e sangue de animais, acreditava-se que isso ajudava a suavizar a pele e prevenir infecções. Depois, todos os dedos, exceto o dedão, eram dobrados sob a planta do pé e firmemente amarrados com bandagens, forçando o arco do pé a se curvar e, eventualmente, quebrar. As bandagens eram apertadas diariamente, e as meninas eram obrigadas a caminhar longas distâncias para acelerar o processo de deformação. 2. Pequenos, mas mortais. Com o tempo, os ossos do pé se quebravam repetidamente, resultando em uma estrutura permanentemente alterada. O resultado final, considerado o ideal de beleza, era um pé que não ultrapassava 7 a 10 centímetros de comprimento, conhecido como pé de lótus dourado. No entanto, essa transformação tinha um custo elevado e as mulheres sofriam dores intensas durante toda a vida, e muitas desenvolviam infecções graves, que podiam levar à amputação ou até à morte. 3. Status social. Ter pés de lótus era um símbolo de status. Mulheres de famílias ricas se submetiam a essa tortura porque significava que não precisariam trabalhar manualmente. O padrão de beleza era tão valorizado que as mulheres com pés maiores tinham dificuldades para encontrar um bom casamento. Mulheres com pés de lótus usavam sapatos especiais, minúsculos e ricamente bordados, que se tornaram verdadeiras obras de arte. Esses sapatos eram um símbolo de status e beleza, e sua confecção envolvia uma incrível habilidade artesanal. Acreditava-se que quanto menor o sapato, maior a graça da mulher, e eles eram frequentemente presenteados como sinal de admiração. 4. Erotismo e controle. Na cultura tradicional chinesa, os pés de lótus eram carregados de conotações eróticas. A maneira como as mulheres andavam, com passos curtos e tropegos, era vista como sedutora. Além disso, os pés deformados raramente eram mostrados em público, tornando-os um segredo íntimo entre marido e esposa. Esse fetiche peculiar contribuiu para perpetuar a prática, apesar do sofrimento envolvido. A prática de amarrar os pés também tinha uma função social e política, reforçando a submissão das mulheres. Incapacitadas para o trabalho físico e dependentes dos homens para se locomover, as mulheres com pés de lótus eram essencialmente confinadas ao lar, o que limitava sua autonomia e assegurava sua obediência dentro das normas patriarcais da época. 5. Resistência e mudança. Apesar de amplamente praticada, houve vozes dissidentes ao longo dos séculos. Reformadores da dinastia Qing e intelectuais influenciados por ideais ocidentais começaram a questionar a prática no final do século XIX. Organizações feministas também surgiram, denunciando os pés de lótus como uma forma de mutilação. A abolição oficial só ocorreu em 1912, com a queda da última dinastia imperial, mas a tradição persistiu em algumas áreas rurais por várias décadas. Embora essa prática tenha sido oficialmente proibida no início do século XX, algumas mulheres continuaram a enfaixar os pés em segredo. De fato, existem registros de mulheres com pés de lótus até meados do século XX, resistindo à mudança cultural e às novas leis.
6. Legado contemporâneo. Hoje, os pés de lótus são vistos como uma lembrança dolorosa de um passado em que a beleza feminina era alcançada através do sofrimento extremo. Museus em toda a China e ao redor do mundo preservam sapatos de lótus e outros artefatos dessa época, como uma forma de educar as gerações futuras sobre as complexidades e os perigos dos padrões de beleza extremos. Os pés de lótus são um exemplo extremo de como os padrões de beleza podem ditar a vida e o sofrimento de uma pessoa. Essa prática nos lembra a importância de questionar as normas e tradições que nos são impostas, mesmo que venham disfarçadas de beleza ou status. É impossível falar dos pés de lótus sem considerar a perspectiva das mulheres que vivenciaram essa prática. Para muitas, era um símbolo de orgulho e uma chave para um futuro melhor. O processo doloroso era, em alguns casos, suportado com resignação e até uma espécie de satisfação, sabendo que o resultado traria prestígio e a possibilidade de um bom casamento. Por outro lado, havia também aquelas que viam os pés de lótus como uma prisão. Mulheres que não conseguiram o casamento prometido, ou que foram rejeitadas devido a complicações de saúde, enfrentaram uma vida de isolamento e marginalização. As histórias dessas mulheres, muitas vezes esquecidas, lembram-nos do preço que se paga por aderir a normas culturais sem questionamento. Os pés de lótus são um testemunho do poder das normas culturais e de como elas podem moldar o corpo e a vida das pessoas. O que começou como uma prática estética se transformou em um complexo sistema de controle social e opressão, misturado com erotismo e simbolismo. Hoje, ao olhar para trás, é difícil não sentir um misto de fascínio e horror pela maneira como a beleza foi imposta às mulheres de forma tão brutal. Essa prática nos convida a refletir sobre as formas contemporâneas de imposição de padrões de beleza e a considerar como, de maneiras diferentes, continuamos a valorizar certas características físicas em detrimento da saúde e do bem-estar. Os pés de lótus são uma relíquia de um tempo passado, mas suas lições permanecem assustadoramente atuais. Não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a espalhar essas curiosidades para ainda mais pessoas. E se você quer continuar acompanhando todas essas descobertas, inscreva-se no canal. Aqui, o passado e o presente se encontram de formas surpreendentes, e você não vai querer perder o que vem por aí. Ah, e nos comentários, queremos saber a sua opinião. Qual dessas histórias chamou mais a sua atenção? O que você acha dessas descobertas? Vamos conversar e compartilhar ideias, afinal, a curiosidade é o que nos move.